Olá a todos! Como vocês estão? Eu espero que bem. Hoje, o tio Cleibson veio convidar vocês para mais uma videoaula de geografia. Vamos fazer uma grande viagem online pelo mundo da geografia. Vamos nessa? Olá, sexto ano. Tranquilos? De início, gostaria de falar, estou com muita saudade de vocês. Saudade das nossas aulas presenciais, daquela dinâmica, daquela interação que sempre houve em nossas aulas. Saudade de ouvir vocês, os questionamentos, as dúvidas, as perguntas, as vozes. Vocês estão fazendo muita falta, mas em breve estaremos todos juntos novamente em nossa sala de aula, ok? Bom, hoje nós iremos continuar as nossas aulas online na nossa aula de número 8. Hoje, 17 de abril de 2020, iremos fazer a nossa correção de atividades do nosso livro. Combinado? Então peguem os livros de vocês e vamos dar início à nossa aula. Abrem o livro de vocês na página 66. Ok? Antes de darmos início, gostaria somente de relembrar a todos. Nós iremos fazer correção apenas das atividades mais importantes do nosso capítulo. Mas aquela atividade que você não conseguiu compreender direito e ela não foi corrigida aqui nesta aula, é só deixar uma observação abaixo que eu irei corrigir para você. Eu irei tirar qualquer dúvida. Combinado? Beleza, então. Agora, na página 66, nós iremos começar a nossa aula com um gráfico da população urbana e rural no Brasil. Quero que vocês analisem bem esse gráfico. Primeiro, ele traz duas linhas com cores diferentes. A primeira, verde, irá representar a população rural. A vermelha irá representar a população urbana. Aqui eu tenho as décadas, desde 1950 a 2050. Observe bem o que nós temos de interessante. A população em milhões. A população aqui, ela vai crescendo. Só que, se analisarmos bem o nosso gráfico, iremos perceber que em 1950 a população rural ela era muito maior do que a população urbana. E ela veio seguindo esse ritmo de crescimento. Perceberam aí? Até aqui, ó, entre 2005 e 2010, aonde começa a haver uma inversão. E a população urbana ultrapassa a população rural e dispara em ritmo de crescimento, enquanto a população rural ela começa a diminuir o seu ritmo de crescimento. Ou seja, a população no campo começa a diminuir, a população na cidade começa a aumentar. Isso começa a acontecer aqui, entre 2005 e 2010. Ok? Então vamos lá? A primeira questão é o seguinte. Com base na leitura do gráfico sobre a população rural e urbana no mundo, responda ao que se pede. Letra A. Em que momento a população urbana ultrapassou a rural? Olha o momento que a população urbana ultrapassou. Lembrando, população urbana de vermelho. Ela ultrapassa a população rural de verde aqui, ó, entre 2005 e 2010. Então a resposta fica assim, entre 2005 e 2010. A segunda pergunta. Considerando que em 1960 a população urbana era de 1 bilhão de pessoas e a rural de 2 bilhões, ou seja, praticamente o dobro, calcula-se aproximadamente a porcentagem de cada uma delas em relação à população mundial total.
percebemos o quê? A população rural ela é quase que praticamente o dobro da população urbana. Como nós iremos calcular isso? Olha o quanto é simples. A população urbana era de 33% e a população rural, o dobro, 66%. Ok? Página 71 agora. Acharam aí? Bom. O item 2. Explique com suas palavras o que é êxodo rural. Já sabem, né? É uma questão muito simples de se entender. O êxodo é uma fuga em massa. O êxodo rural é a grande saída da população rural para a cidade. É o deslocamento em massa da população do campo, da zona rural, para a cidade, a zona urbana. Então a resposta fica da seguinte maneira: é o processo de saída de pessoas do campo em direção à cidade. Lembrem bem, por que isso acontece? Principal fator, revolução industrial, a industrialização da cidade e a industrialização do campo. Pessoas começam a perder espaço no campo para as máquinas e outras são atraídas também pelos novos empregos que surgem nas fábricas, nas cidades. Vimos isso na aula anterior. Página 72 agora. O item 4. Assinale a alternativa que contém as principais causas do processo de urbanização. Lembra o que é o processo de urbanização? O processo de urbanização é aquele processo onde a população urbana, a população na cidade, ela ultrapassa a população no campo. Ok? Quais são as principais causas desse processo, dessa mudança? Letra A. Melhoria das condições de vida no campo. Bom, já sabemos que não é, porque se a vida do campo fosse tão boa assim, se tivesse melhorado tanto, as pessoas não tinham saído de lá. E a criminalidade urbana? A criminalidade não atrai ninguém, muito pelo contrário, ela afasta as pessoas da zona urbana. Letra B. O desenvolvimento das atividades agrícolas e o fim da industrialização. Bom, lembra que eu citei mais cedo para vocês? A industrialização, ela atrai as pessoas. E não teve fim, muito pelo contrário, foi o início da industrialização que gerou todo esse processo de urbanização. Letra C. A industrialização e a modernização agrícola. Encontraram aí, né? Muito simples. Quais são as principais causas do processo de urbanização? A industrialização e a modernização agrícola. Por que não é a letra D? O empobrecimento rural. O campo não começa a ficar pobre, muito pelo contrário. Quando ele começa a se modernizar, ele começa a aumentar a produção. E o retorno da agricultura tradicional. Há uma inversão aí também. A agricultura ela vai deixando de ser tradicional para dar espaço a uma agricultura moderna. Então não é a letra D. Questão correta, letra C. Página 76 do nosso livro agora. Item 6. Diferencie os conceitos de megacidade e cidades globais. De forma bem simples, vamos descrever as principais diferenças entre megacidade e cidades globais. Lembraram o que são as megacidades? São aquelas, a megacidade ela está relacionada ao quantitativo populacional. São aquelas cidades cuja população ultrapassa 10 milhões de habitantes.
Enquanto as cidades globais são as cidades de influência. São as principais, o nome já fala, cidades globais. São as principais cidades do mundo que geram influências sobre outras. Pode ser uma influência política, cultural, econômica, ok? Então, como vai ficar essa resposta? Megacidade são aquelas que têm mais de 10 milhões de habitantes. Já as cidades globais são aquelas que têm grande importância, servindo como centro de decisões. Entenderam? Viram o quanto é simples? Beleza, então. Vamos dar sequência. Agora na página 77. Mais uma vez, uma pergunta muito importante. Isso. É uma daquelas perguntas que você jamais deverá esquecer. Ok? Ela vai te acompanhar por toda a vida escolar, por todo o ciclo escolar, até na faculdade. O que é conurbação? Olhem bem, estamos falando de população, estamos falando de cidade. Então, conurbação urbana. O que é conurbação urbana? Ok? Lembraram, né? Quando a cidade começa a crescer muito, ela vai crescendo por causa da indústria. A população vai aumentando, ela vai se urbanizando demais. E ela chega a um ponto que ela cresce tanto que ela começa a encostar na cidade vizinha. Aí chega um determinado ponto aonde você não vê o limite da cidade. Isso mesmo. O que vai delimitar essas cidades aí é uma rua, entendeu? Pode ser uma calçada, até mesmo bairros. Como vai ficar a nossa resposta? Conurbação é uma união de áreas urbanas. É quando nós temos uma, duas, três, várias áreas urbanas que começam a se unir. Então, como vai ficar a nossa resposta? Observem bem. De forma bem simples. Conurbação urbana é uma união de áreas urbanas. Ou seja, é quando duas ou mais áreas urbanas crescem e acabam se unindo. Ok? Agora, a questão invertida da página 77. Lembrando só, na questão invertida, ela vai nos trazer a resposta para que nós possamos criar uma pergunta. A resposta que o livro nos trouxe com relação a esse capítulo é o seguinte: mais do que o tamanho da cidade e a quantidade da população, é a importância econômica e cultural que, nesse caso, importa mais. O movimento da Bolsa de Valores, sede de empresas transnacionais, grandes laboratórios e escritórios, entre outros fatores. Já acharam aí, né? Viram o quanto é simples? Olha bem a pergunta. O que define uma cidade global? Isso, trabalhamos essa mesma questão ainda agora. Qual a melhor definição de uma cidade global? Aquela cidade que tem influência sobre várias outras. Entenderam? Então, mais do que o tamanho da cidade e a quantidade da população, é a importância econômica e cultural, que nesse caso importa mais. Combinado aí? Beleza, então. Segundo item, na página 77, a pergunta é a seguinte: a urbanização intensificou-se com o advento do capitalismo industrial, causando transformações no espaço geográfico. O incremento da tecnologia impactou o segmento econômico, levando à formação de significativos
aglomerados urbanos, com mais de 10 milhões de habitantes, sobretudo em países subdesenvolvidos e emergentes. Quem são os emergentes? São aqueles países que estão em crescimento, em ritmo de crescimento acelerado. São países ricos, só não são desenvolvidos ainda. Ok? Nesse contexto, esse espaço refere-se, olha quanto é simples, deixa bem claro, são aqueles aglomerados urbanos, grande quantitativo de pessoas, com mais de 10 milhões de habitantes. Isso se refere a letra A, megalópole. Bom, megalópole é quando duas ou mais metrópoles se juntam. Letra B, megacidade. Isso. Tranquilo, né? Acharam aí. Megacidades são aquelas cidades cuja população ultrapassa os 10 milhões de habitantes. Por que não é a letra C? Cidades globais são aquelas cidades com influência sobre várias outras do planeta. Influências econômica, cultural, etc. Áreas conurbadas. Olha lá em cima lá. É uma união de áreas urbanas. Não, o texto está deixando bem claro que é um aglomerado urbano com mais de 10 milhões de habitantes. Então a resposta está na letra B. É uma megacidade. Ok? Compreenderam aí? Tranquilo. Página 78. Terceiro item. Observem bem agora que nós temos um mapa para ser trabalhado. As cidades destacadas no mapa abaixo, com círculos grandes, correspondem às maiores concentrações urbanas na atualidade. Observem bem, as maiores concentrações são as cidades onde o ciclo ele é maior. O tamanho do ciclo ele vai se referir ao quantitativo populacional. Quanto maior for o ciclo, maior será o quantitativo populacional. Ok? Com base nisso e na distribuição geográfica dessas cidades, assinale a alternativa que indica o conceito mais apropriado para designá-la na geografia do mundo atual. Okay? Com relação a esse ciclo aqui e ao destaque dessas cidades, a essa distribuição de cidades aqui. São megacidades, letra A, megacidades, pois correspondem às maiores concentrações urbanas do mundo atual, distribuídas predominantemente nos países subdesenvolvidos. Ah, beleza, né? Megacidades. Acharam, né? Muito simples. Então, vamos colocar o nosso xizinho na megacidade. Por que as outras irão ser anuladas? Olhem bem, metrópole mundial. O que é uma metrópole mundial? Conceito utilizado para referir as cidades mais ricas do globo, que funcionam como sede das empresas transnacionais. São as metrópoles mundiais. Não é o caso aqui está falando a quantitativo populacional, não a riqueza. Cidades inteligentes. Pois as cidades citadas correspondem às que mais possuem empresas de inovação, particularmente as ligadas à tecnologia da informação. Bom, nós já aprendemos que os países com o maior quantitativo de empresas voltadas para a área de tecnologia são os desenvolvidos. E nós podemos perceber no mapa aqui o quê? Que os círculos maiores também estão em países subdesenvolvidos. É o caso aqui do Brasil com São Paulo, é o caso da Argentina com Buenos Aires, Cidade do México, são países subdesenvolvidos. Então não entra cidades inteligentes. Cidades globais não são cidades globais. E as megalópolis não é uma junção de várias metrópoles, então também não será uma megalópole. Então a resposta é na letra A.
Ok? Bom, é isso aí. Por hoje, nós terminamos. Qualquer dúvida com relação a essas questões ou às outras, postam abaixo a dúvida e eu irei ajudar vocês. Estou aguardando vocês. Combinado? Uma pequena sugestão para finalizarmos a nossa aula hoje é criar um mapa mental deste capítulo e postar lá no Insta da nossa escola. Tranquilo? Então eu conto com vocês. Beleza? Vamos nessa? Tchau, tchau para todos. Até a próxima aula.